Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes com Jesus? Eu também. Deus é bom, né? Glória a Deus. Gente, eu acabei de chegar aqui, de Passo Fundo. Acabei mesmo, eu acabei de estacionar e acabei de subir. Deus é bom porque deu tempo, né? A gente deu uma mudada aí na programação. A ministração que eu vou fazer agora era para fazer amanhã à tarde, mas eu vou estar fazendo agora. Amanhã de manhã eu vou estar com vocês também. Então agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, a Neia, toda a equipe da Jumap, né? Pessoal Batista Pioneira, pela oportunidade de terem me convidado para estar aqui com vocês. É um prazer, uma honra. E eu quero orar, já me apresento e já vou introduzir aqui e entrar na palavra que eu trouxe para conversarmos nesse tempo. Vamos lá. Pai, obrigado, Senhor, por essa conferência, onde nós viemos conferir, Pai, se estamos alinhados com o Senhor. Onde viemos aqui para receber da Tua palavra, onde viemos aqui, Senhor, para alinharmos a nossa vida, o nosso coração, a Tua palavra. Te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, para conferir as nossas vidas, para entrar em lugares que talvez estejam ocultos e guardados do Senhor. Pedimos que o Senhor sonde os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fique à vontade, Espírito Santo de Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus no nosso meio. Nós entregamos essa palavra ao Senhor, esse momento ao Senhor, esse culto ao Senhor. Levamos todo o pensamento cativo ao conhecimento da palavra de Deus, e tudo aquilo que se opõe ao conhecimento da palavra de Deus, nós rejeitamos da nossa mente agora, no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de criticidade, Senhor, de incredulidade, toda fortaleza, nós levamos cativos ao Senhor os nossos pensamentos. Pedimos que o Senhor fique à vontade para falar conosco, Espírito Santo de Deus. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu me chamo Juliana Ferron e eu fui incumbida aqui em trazer duas palavras para vocês. Hoje, nesse tempo, sobre sexualidade e família. Nós estamos numa conferência cujo tema é legado. E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês acerca desse assunto, que não é um assunto muito fácil, ele é complexo. Eu trabalho na área da sexualidade tem uns 10 anos. Há 8 anos eu ajudo famílias cujos filhos se declaram homossexuais ou transgêneros. Já tem uns 8 anos que eu trabalho especificamente com esse público. O Senhor me conduziu em 2016 a reunir os pais de homossexuais em Curitiba para ajudá-los. E eu lembro que eu falei para o Senhor, mas eu não sei a pedagogia, como é que eu faço? Né? O que fala? Por onde vai? Qual a estratégia? Qual o caminho? E o Senhor só me disse, reúna os pais, porque eles estão sofrendo e não tem direção. E eu falei, mas eu também não tenho. Né? O que eu falo para pais em conflito com a sexualidade dos filhos? E fiz então o primeiro encontro, mandei um WhatsApp na minha igreja, e no dia do encontro tinham 75 pais de homossexuais em Curitiba. E eles começaram a chorar, e começaram a me agradecer por ter um ambiente que acolhia a sua dor. E eu entendi naquele momento que a dor é um lugar de união, onde aqueles que não têm, que não são ouvidos, muitas vezes, dentro da própria igreja, tinha um lugar ali que o Senhor estava proporcionando para eles serem acolhidos. E desde então eu nunca mais parei. E hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. A sexualidade ela é um campo muito amplo, né? Onde nós trabalhamos com abuso sexual, dependência emocional, marxismo cultural, feminismo, ideologia de gênero, teoria queer, ideologia trans,
É uma tralheira de coisa, pornografia, perversões sexuais, é muita coisa, né? Então hoje a gente não vai falar tudo, mas vai falar um pouco. Amanhã de manhã tem um TED, né, Neia? Tá certo? Às 11h10, onde eu vou compartilhar com vocês 10 pontos sobre a homossexualidade e a igreja em 30 minutos. Mas hoje a palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios 10, para a gente trazer um versículo para embasar essa ministração. Um versículo que nós conhecemos. Diz assim: porque embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas têm o poder divino para destruir fortalezas e destruir argumentos e toda a opinião altiva que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus, levando todo pensamento cativo a obedecer a Cristo. Amém. Obrigado pelo seu amém. Querido, você me ajuda porque o assunto já é tenso, então você me ajuda, tá bom? Nosso trabalho, queridos, é amar os nossos filhos, é amar os nossos liderados, é amar as nossas ovelhas. Sim, mas amar como? Paulo está dizendo aqui, você não ama dando um iPhone 16, você ama destruindo uma ideia que é uma fortaleza que deixa ele preso e cativo. É assim que você ama, levando todo pensamento cativo a Cristo. Destruindo, Paulo falou. Destruir é o quê? É uma guerra, queridos. Porque toda fortaleza é uma ideia, é um pensamento que leva alguém prisioneiro de algo, cativo a algo. Então nós não amamos os nossos filhos, falando de família, entregando tudo o que eles querem. Mas amamos os nossos filhos destruindo os enganos que deixam eles presos, cativos, alienados pelo príncipe desse mundo. Nós não estamos numa guerra contra os nossos filhos. Nós estamos numa guerra contra as fortalezas, os pensamentos que deixam eles cativos, que permitem com que eles vivam cativos. Talvez alguém da sua família ou alguém da sua igreja esteja preso numa frase, né? Ah, mas você tem que me aceitar assim, desse jeito, esse discurso, né? Que a gente já conhece. Senão, senão você tem que concordar com a maneira que eu vivo, senão você não me ama. Se você não me aceita do jeito que eu sou, é porque você não me ama. Nós ouvimos essas frases. Da mesma maneira que, em contrapartida, nós ouvimos as frases dos pais. Ah, mas eu não concordo. E são discursos, queridos, que quando seu filho fala, me aprove ou me esqueça, a gente precisa ouvir além do que o comportamento está falando e do que ele está falando. Essa atitude de querer aceitação ou imposição daquilo que ele está vivendo, nada mais é do que proteger a fortaleza que ele está acreditando e que hoje está dando a ele um significado. E que ele vai lutar contra Deus, contra a família, contra os pais para proteger o seu engano, para proteger a sua mentira. Então esse não deveria ser um lugar que nós deveríamos entrar em combate, porque os nossos filhos não são os nossos inimigos. Nesse momento, talvez esse engano que está sustentando uma identidade de gênero, ou está sustentando um comportamento, talvez é tudo que dá a ele significado de existência. E aí, quando nós entramos num combate, nós estamos pedindo para ele aquilo que deu a ele significado de ser participativo numa sociedade. E ele não vai entregar tão fácil, ele vai entrar numa queda de braço, talvez contra você e talvez contra a família. A questão é, nós podemos e devemos nos relacionar de maneira amorosa e pacífica, enquanto discordamos da maneira como o outro vive? Sim, essa é a questão, queridos. Porque aceitar o outro, aceitar que o outro tem o direito de viver na homossexualidade, não significa e não é sinônimo de concordância. Não significa abandonar os meus princípios, enquanto eu entendo que o outro vive da maneira que ele quer viver.
Aceitar não significa aprovar, não significa concordar, significa olhar para o outro e pensar, nesse momento, é tudo que ele dá conta de ser. Dentro de um curso que eu tenho para pais de homossexuais, nós falamos sobre os 5 estágios que todo pai de homossexual passa, até conseguir ajudar o seu filho. E o 5º estágio é justamente a aceitação. E aceitação não significa aprovação. Significa olhar para o outro e falar, bom, é esse o filho que eu tenho hoje. Talvez um filho que esteja tomando hormônios, talvez um filho que mudou o nome social, talvez uma ovelha que mudou o nome social ou está fazendo hormonioterapia. Aceitar significa, essa é a pessoa real. E não aquela pessoa ilusória, imaginária, fantasmagórica que muitos dos pais têm projetado desde o nascimento dos filhos. O filho que não existe, é o filho irreal, que não existe para Deus. Nesse momento ele não dá conta de ser talvez tudo aquilo que os pais projetaram sobre a vida dele. Mas isso também não significa que a aceitação libere ele para viver da sua maneira e viver e deixar solto guiando a própria vida, principalmente quando se trata desta geração, adolescentes de 13, 14, 15 anos, onde você ouve o ativismo entregarem para eles um pacote como um pacote triplo, como se eles já viessem pronto ao mundo. O pacote que é vendido para essa geração tem 3 coisas dentro, queridos. Como os filhos se apresentam para os pais de uma maneira ameaçadora. Eu sou deprimido, sou ansioso e sou bi. É um pacote. É um self-produzido que é vendido para essa geração e é comprado por eles, porque dá a eles algum tipo de significado. Ah, Juliana, mas é um engano. Eu sei. Mas eles compraram. Por quê? Porque talvez a identidade que eles tenham hoje não seja tão valiosa assim para eles, não dê a eles tanto significado quanto as ideologias vigentes. Agora, nós enquanto igreja, enquanto líderes, enquanto família, nós estamos operando, queridos, no medo. Justamente porque essa geração se apresenta como uma ameaça. E o nosso medo de dialogar, por quê? Porque a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que contra-argumentar, então a gente fica pisando em ovos dentro da nossa própria casa. Agora o medo oprime a nossa influência, ofusca a verdade, a coragem, a ousadia que está em nós, enquanto filhos de Deus, de ser uma direção, de ser uma voz que dá direção a eles. Porque eles continuam perdidos e procurando vozes de referência e de destino. E muitas vezes eles vão encontrar em quem? Nos adolescentes de 13 anos, nos seus amigos que se tornaram seus mentores. Por quê? Porque nós, enquanto família, nos silenciamos. Nós nos desautorizamos frente a um adolescente de 14 anos que diz que é pansexual. E aí, como a gente não sabe o que é pansexual, a gente se cala. Mas ele também não sabe o que é. Pergunta para ele a página 2, o lado B, ele não sabe. Como que eu dialogo com um adolescente de 14, 15 anos, inundado de sofismas, de enganos, de fortalezas, de mentiras? Eu não dialogo, eu faço perguntas. Porque a mentira não se sustenta, queridos. Se você perguntar uma coisa para ele, ele já não vai saber. Ah, você é pansexual, meu filho? Sim, eu sou pan. Bom, o que é pan? Aí você pergunta para ele. Aí ele vai dizer, bom, pan é aquela pessoa que se relaciona com todo mundo, não tem preconceito, faz sexo com qualquer coisa. Pessoa. Ah, muito bem, você se relaciona com qualquer pessoa, com qualquer coisa? Sim. Aí você pergunta para ele, então me fale como é se relacionar com uma cadeira. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim, ai, nada a ver, né? Ué, mas não foi você quem disse que você faz sexo com qualquer coisa? Então me fale, é possível engravidar fazendo sexo com uma árvore?
Aí ele vai olhar para você, para com essa bobagem. Você vai dizer, não, eu só estou querendo entender como é que você vive. É possível pegar uma DST se relacionando com a cadeira? Por que precisa ter esse diálogo, queridos? Por que precisa ter esse tipo de pergunta? Porque ele está onde? Ele está no mundo do imanentismo, do imaginário, irreal, da fantasia, que é a perna da ideologia trans, da ideologia de gênero. É o quê? O mundo irreal. Por que estão fabricando a realidade? Porque não se curvam à realidade. Romanos 9 já dizia que estão fabricando a realidade porque não aceitam a realidade dada pelo Criador. Então, quando você faz esse tipo de pergunta para alguém que está na terra do nunca, porque o que é o convite a uma nova identidade de gênero? É um convite a uma identidade que não existe, porque todo dia você tem que se reinventar, todos os dias você tem que reescolher quem você é. E sustentar uma identidade que nunca vai existir, nunca vai ter substância, fundamento para existir, cansa. Cansa acordar todas as manhãs e falar o que eu sou hoje, para onde que eu vou hoje, o que eu vou defender hoje. Isso cansa, querido. Então, quando você faz perguntas, você traz ele para onde? Para o oposto do imanentismo, você traz ele para o transcendentalismo, que é onde o evangelho está fundamentado, no realismo. Realidade e evangelho andam juntos. Significa que Deus deu função para o seu corpo, para uma árvore, para o sol. Deus deu função e tarefa para todas as coisas. Esse é o realismo. No imanentismo, que é a perna da ideologia de gênero, ela fala, não, quem dá função para as coisas é você. Se você acha que o seu corpo serve para tal coisa, a sua subjetividade diz que aquilo funciona para isso. Se você diz que uma árvore serve para procriar, então é para isso que serve uma árvore. É o convite para a terra do nunca. Todas as coisas existem a partir da função que eu dou para elas. Mas esse é um convite para viver num mundo que não existe, queridos. Está dando para entender? Vocês querem que eu vá mais devagar, Neia? Dá para continuar aí, queridos? Tudo bem para vocês? Vocês queriam ouvir outra coisa? Não tem, vai ter que ser essa aqui mesmo agora. Não tem outra mesmo. Né? Mais devagar? Você quer que eu fale mais devagar? É. Eu engatei a quinta, né? Porque eu vim na quinta de Passo Fundo até aqui para chegar no horário. Vocês querem que eu vá mais devagar? Um pouquinho dá para, né? Um pouquinho só. Nós estamos, enquanto família, queridos, represados. Nós recebemos tanto da parte de Deus, nos cultos, nas conferências, mas nós não conseguimos liberar para os nossos, muitas vezes, porque nós temos medo da reação deles, medo de esticá-los, medo de que haja mais rejeição da parte dos nossos filhos. Então nós afrouxamos os limites. Começamos a agir em capitulação. O que é isso? Negociação. Porque ficamos intimidados com relação a toda a bagagem que ele diz que tem, mas não tem nada. É só você fazer 2 perguntas que você vai ver que não tem nada de fundamento dentro das mentiras que ele está acreditando. Mas as ideologias, todas elas, ideologias sexuais, causas, elas ofertam um grande propósito para você se engajar e doar a sua vida. O que é a ideologia trans, se não isso, queridos? Uma grande causa. Por que chama tanto a atenção dos jovens e adolescentes? Porque é uma causa terrivelmente envolvente. Porque agora eu tenho uma luta, agora eu tenho processos para passar, agora eu tenho que enfrentar o mundo, agora eu tenho que provar que os meus pais estão errados. Mas essa não é a causa que nós queremos que os nossos filhos se engajem. Porque não há propósito na mentira.
Pelo menos você fala amém aí, minha irmã. Eu trouxe a minha irmã junto só para falar amém, ela não fala. Obrigado. O medo e a intimidação são atmosferas do inferno. E o mundo habituou-se ao inferno. Porque todo mundo que tem coragem de falar é cancelado. Então por que eu vou falar, não é? Só que Deus não nos deu um espírito de autopreservação. Obrigado, querida. Depois eu bato uma foto com você para você ser cancelado comigo. Para dividir um pouco o cancelamento. Deus nos deu um espírito de ousadia, equilíbrio e amor, queridos. Porque toda luta que nós entramos, nós já lutamos de uma posição de vitória. Toda luta que nós entramos para lutar, nós já lutamos de um lugar de vencedor. Agora nós temos vivido uma intimidação psicológica dentro das nossas casas. Acabamos cedendo muitas vezes, porque no fundo, talvez, nos sentimos culpados enquanto família, porque os nossos filhos se encontram numa situação perdida da sua identidade. Nos sentimos encolhidos, acuados, pisando em ovos, mas essa conferência é sobre legado, não é sobre medo. O medo não deixa legado, queridos. A coragem deixa. O posicionamento deixa. Conversas difíceis, sim. Se sujeitar a ter um ouvido acolhedor, ao invés de ter uma casa de acusação. Por que muitos filhos não conseguem trazer as suas questões dentro de casa? Porque ele não consegue falar nada dentro de casa sem que haja punição. E não tem como falar isso devagar. A sua casa é um ambiente que ele pode trazer todas as suas demandas e questões sem que haja punição ou sem que ele se sinta envergonhado? Sim ou não? Pensa aí no seu coração. A nossa casa, ela precisa ter uma dinâmica, queridos, que se chama bumerangue. Lembra daquele joguinho lá, os velhos vão lembrar. Você joga e o bumerangue vai dar uma volta. Lembra? Nós precisamos ter com os nossos filhos a mesma relação. Olha, eu sei que você vai na escola, você vai para a universidade, você vai se relacionar com seus amigos, e você vai ver coisas, você vai ter vontades, você vai ter desejos, você vai ter curiosidades. E quando você voltar, não há nada que nós não conversamos aqui na nossa casa. Não há nada que aqui em casa você não possa abrir. E se a gente não souber a resposta, a gente vai orar e a gente vai buscar. O que você está dizendo para o seu filho? Que a sua casa é um ambiente de liberdade, que ele não vai ser envergonhado, ele não vai ser oprimido. E principalmente ele não vai precisar mentir para você e começar a ter uma vida dupla. Confusão de identidade de gênero, confusão de identidade na adolescência, queridos. Falha na comunicação familiar, conformidade social, tudo isso não é novo, não. Não são fenômenos novos. Um dos personagens bíblicos com mais confusão de identidade na Bíblia foi Jacó. Confusão de identidade com 17 anos, mais ou menos. Ele viu que ser o primogênito era mais interessante do que ser o número 2. Ah, Juliana, mas a palavra de Deus fala que o Senhor disse ainda no ventre de Rebeca que ele seria o primogênito. Eu sei, mas do jeito, do modo, do tempo de Deus. E não do jeito de Jacó. Não através do engano de Jacó. Não através da manipulação de Jacó. Mas Jacó foi o primeiro que viu que ser o outro era mais vantajoso do que ser ele mesmo. Ser o primogênito, culturalmente, era muito mais valorizado. Hoje, ser o primogênito tem valor? Não tem, porque a cultura mudou. O que tem valor hoje? Ter uma identidade de gênero. Para o mundo. E aí a palavra de Deus vai dizer assim, numa conversa entre Jacó e Esaú, seu irmão. Gênesis 25, 31 diz assim: Então disse Jacó a seu irmão Esaú: Me vende, guarde essa palavra, queridos, me vende a tua primogenitura.
me vende a tua identidade. Não é isso? Numa das conversas. Qual vergonha Jacó teve de comprar a identidade que pertencia ao outro? Nenhuma. Ele estava disposto a comprar, ele estava disposto a enganar, ele estava disposto a manipular, não importa. O meio, e aí vai fazendo uma relação com as identidades que nós estamos vivendo hoje. Não importava o meio que ele conseguiria a primogenitura. Mas ele cria que possuindo a identidade do outro, ele seria muito mais feliz, muito mais admirado, muito mais bem visto naquela sociedade. A identidade do primogênito, que Jacó não tinha, mas ele queria, daria a ele evidência naquela sociedade, benefícios, admiração. Ele seria o filho mais importante da casa. E aí numa conversa entre o pai e o filho, né? Jacó e Isaac. O pai pergunta para o filho, em Gênesis 27, 25, se Jacó realmente é Esaú, para que ele possa abençoar Esaú e liberar ele para viver a sua vida. E aí o pai pergunta, filho, chegue mais perto, para que eu possa tocá-lo e ter certeza que você é mesmo Esaú. Mas quem estava ali era Jacó. Aí Jacó se aproxima do pai, Isaac toca nele e diz, a voz é de Jacó, as mãos de Esaú. Não reconheceu o seu filho. Quantos pais não reconhecem os seus filhos? Aí o pai dá mais uma chance para Jacó responder que realmente não era Esaú. E pergunta, é você mesmo, meu filho Esaú? E Jacó responde, sim, sou eu, pai. Pode me abençoar e me libera para a vida. Por que eu compartilhei essa história aqui? Porque é o que nós estamos vivendo hoje. Filhos, ovelhas, discípulos, querendo ser abençoados para viver a sua vida, querendo a bênção de Deus, da família e da igreja a partir do seu engano. Não é isso? Querendo a bênção para serem liberados para uma vida de engano. Mas por que Isaac então abençoa Jacó se era um engano? Porque ele abençoou. Jacó conseguiu o que ele queria, queridos? Conseguiu, mas ele conseguiu desfrutar? Ele não conseguiu desfrutar de uma falsa identidade, porque não há propósito no engano. Os próximos 20 anos ele passou fugindo. Aos 97 anos de idade, ele ainda estava lutando com o anjo, pedindo para o anjo abençoar ele. E ali Deus fala, chega meu querido. Você não é mais Jacó, agora eu te dou um novo nome. Porque eu quero abençoar quem verdadeiramente você é, e não quem você finge ser. E ali Deus muda o nome de Jacó para Israel. 97 anos. Quanto tempo você está disposto a andar do lado de alguém que vive no engano? Até que Deus traga o arrependimento, até que Deus traga a sobriedade. Quanto tempo nós temos de disposição para caminhar com pessoas que vivem debaixo de um engano? Eu vivi 12 anos na homossexualidade. 12 anos. E a minha família orou por mim os 12 anos. E cada vez que a minha família orava por mim, eu estava pior. Eu digo que quando o Senhor me encontrou no período do meu aniversário, há 13 anos atrás, eu não estava do lado do poço, que nem a samaritana, sabe? Pedindo por água, tendo mais sede. Não, eu estava dentro do poço, acabada. Não tinha mais o que fazer. Depressão, síndrome do pânico. Promovia festas para o público LGBT na minha cidade. Morava com uma moça. Só que Deus não tem lata de lixo. Não é? Essa é a hora de você falar amém. O Senhor não tem lata de lixo não, queridos. O Senhor sempre está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. O Senhor sabia que para Jacó era algo conflitante, era algo interno. E o Senhor quis deixar registrado na Bíblia o quanto
ele não se envergonhava de ter sido o Deus que caminhou com Jacó, um cara que vivia debaixo de uma falsa identidade. Tanto que em Hebreus 11 vai dizer assim, que Deus não se envergonha de ter sido chamado Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não fala Israel, e aqui já tinha mudado o nome dele. Ele quis deixar registrado. Deus é o Deus também de pessoas confusas com a sua identidade. Talvez você tenha um filho, ou talvez você tenha um liderado, uma ovelha, um amigo, que está lutando com falsas identidades. E Deus nos fala, não se envergonhe dos seus filhos, não se envergonhe do seu filho. Ele deixa esse recado quando ele diz que ele é também o Deus de Jacó. Porque Deus sabe, queridos, que por trás de toda máscara, de toda fachada, de toda alienação de identidade, de gênero, identidade sexual, existe uma pessoa lutando para ter um fundamento na sua identidade, lutando para expressar partes da sua personalidade que talvez estão reprimidas, que ele não entende, ele está tentando resolver, está tentando desenvolver. Às vezes ser trans ou estar é o veículo que ele encontrou para se adaptar hoje com a sua identidade. Mas é um engano, eu sei, queridos, mas o Senhor, quando nós chegamos na igreja, seja há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando nós reconhecemos a Cristo, o Senhor não tirou todas as mentiras, não puxou o tapete de uma única vez, senão a gente não suporta. O Senhor sabe que é um processo e que existe cansaço em viver numa mentira. Existe algo num artigo que eu li, doutora Jay Woodwis. Ela fala uma narrativa que se chama a narrativa do dano. Ela diz que esta geração tem uma única pergunta que nasce fazendo a si mesmo. Ela diz que o mundo atualmente está hiperfocado em apenas uma narrativa. Para responder uma única coisa que todos nós estamos nos perguntando. A pergunta é: o que há de errado comigo? E essa pergunta é justamente para começar a fragilizar um adolescente, onde o sofrimento emocional vai ser moldado pelo próprio paciente. São as epidemias psíquicas. Você deve estar ouvindo falar, né? Todo mundo procurando um rótulo de identidade, nem que seja uma patologia, para se sentir pertencente. Não é isso que nós estamos vendo? Aqui eu não estou dizendo que não existam adolescentes nem crianças com patologias. Mas o fato de eu não vejo vantagem em ser quem eu sou, é muito melhor ser o outro do que ser eu mesmo. É muito melhor ser outra coisa, outra pessoa. Como que é o nome desse sentimento? Que é um segundo pilar da ideologia trans. O Senhor me deu 9. 9 pilares. Não vou falar tudo aqui não. Isso é muito caro. Não vai dar tempo. Qual é o segundo grande pilar da ideologia de gênero que está produzindo essa confusão de identidade nos adolescentes? Eu não quero ser assim, eu não gosto de ser como eu sou, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto do meu tamanho, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto da minha voz. Como que é o nome desse sentimento? Autorrejeição. Grande pilar trabalhado pelas ideologias trans. Não é sobre, eu quero ser o outro. Não é sobre isso. É, olhe o que há de errado em você, para que você se odeie e então busque ser outra coisa. Vocês estão aí, gente? Vocês não estavam preparados para essa conversa? Não, né?
mas é o que tem para hoje. Talvez vocês não estavam, mas Deus sabe o que a gente precisa. Não é? Se você está aqui é porque Ele sabe que você é capaz de absorver tudo que a gente está conversando. E no momento certo você vai usar em favor de alguém. Autorrejeição não é sobre querer ser alguma coisa melhor, mas principalmente se odeie. Procure um rótulo, procure um diagnóstico, procure algo que seja melhor do que você é. Alguma coisa aparente melhor. Por quê? Porque primeiro, queridos, é preciso fragilizar a identidade da criança ou do adolescente. Fragilizar a identidade. Depois é ofertado alguma coisa aparentemente melhor, que está disponível no mercado. Por que eu falei para você guardar a frase, me vende a tua primogenitura? Não foi isso que Jacó disse? Porque quando nós não temos respostas, queridos, para as loucuras que o mundo está vivendo, nós precisamos seguir o faro do dinheiro. E nós vamos ver que tudo converge em lucro. Indústrias farmacêuticas ganhando bilhões para escravizar corpos e mentes de crianças e adolescentes. A identidade hoje é o produto mais caro, financeiramente, que nós temos no mundo. Mais caro. E quem que paga a conta? Toda a família. Conta emocional, conta espiritual e conta financeira. E quando eu falo que identidades são produtos, não é metáfora não, é literal. Toda identidade é uma mercadoria. Toda epidemia psíquica é uma mercadoria. São produtos, ideologias são produtos que vão nos prometer algo para quê? Para que os adolescentes comprem. Para que as crianças comprem. Mas entrega? Não, porque nenhum pecado entrega nada. Nenhuma alienação entrega nada. Não entrega o que é prometido. É mercantilizar algo. Karl Marx já dizia, né? O filho das trevas. Vocês não conhecem Karl Marx, não, querido? Nem vou espichar esse assunto, então. Mas ele dizia que é um objeto que tem valor de troca. A identidade tem um valor de troca. Então você me entrega quem Deus diz que você é, você me entrega a sua imagem, porque espiritualmente qual é o recado? Ei, não queira ser parecido com quem você é parecido. Com quem você é a imagem e semelhança? Deus. Então o valor de troca nos entregue aquilo que você é e receba uma coisa muito pior, que não se sustenta, um engano, uma mentira. Esse fenômeno está espiritualmente por baixo das ideologias de gênero. E elas funcionam nos mais fracos e mais vulneráveis. Quem são os candidatos? Toda criança, por não estar com a sua maturidade completa, né? Toda criança, todo adolescente que está passando por um período de vulnerabilidade emocional. Talvez um adolescente que está passando por um sofrimento psíquico, por uma angústia emocional, mudança na sua vida, mudança na dinâmica da casa, baixa autoestima. São os alvos, crianças e adolescentes considerados socialmente desajeitados por seus pares, né? Porque criança não perdoa alguns limites ou fragilidades de outra criança, não é? A criança é a primeira a fazer bullying com outra criança. E as crianças sofrem com isso. Então, primeiro a identidade é fragilizada. E para que ele veja o quanto ele não é bom. Lembra que eu falei da narrativa do dano? Eles já crescem com isso. Veja o que você não é bom. Mas aonde estamos nós, queridos, enquanto pais, enquanto igreja, enquanto família, acuados? Nós fomos chamados para verbalizar afetivamente quem eles são, diante de Deus, diante dos homens, diante dos demônios. E não para liberar eles com 13 anos para tocar a sua vida como se eles soubessem quem eles são. Eles chegaram no mundo em 10 minutos, queridos. Eles não são aptos a guiar a sua própria vida.
Mas aonde estamos nós? Acuados dentro das nossas próprias casas. Quem cria autoestima nas crianças? Não é a igreja. A responsabilidade não é da igreja, que fica 30 minutos com os filhos na escola infantil, por semana. Quem cria autoestima são os pais, que é chamá-lo a ter uma valorização, um amor próprio, admirar-se, aceitar-se, respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites, respeitar as suas fraquezas, saber que pode melhorar, acreditar em si mesmo. Se nós criamos filhos que respeitam o seu próprio corpo, preste atenção nisso, queridos. Se nós criamos filhos que respeitam o seu próprio corpo, ele não vai chegar com 15 anos e vai aceitar uma ideologia do inferno que manda ele se mutilar. Não, porque ele aprendeu a amar a si mesmo. E o quanto nós estamos focando nisso? Ou nós achamos que dar um iPhone 16 é a maneira de amar os nossos filhos? Via errada. Porque quando ele tiver 15 anos, o iPhone 16 vai ser uma porcaria. Hoje ele tem 9 e já tem um iPhone 16. Eu com Motorola aqui, falhando. Ore por mim, querido. Se nós não pudermos nos aceitar e nos amar da maneira que nós somos, enquanto criança, eu nunca vi um pai conversar com um filho assim: filho, olha só, você não precisa ser o melhor na natação, você não precisa ser o melhor no basquete, você não precisa ser o melhor no inglês. Não, a gente gosta de sentar na mesa e exibir o filho que é bom em tudo, né? Dá vontade até de perguntar: mas o seu filho é Jesus? Ele não tem nenhum defeito? Porque se no lugar que ele pode expor os seus erros e defeitos, que é em casa, ele não pode, porque ele é o bom, ele é bom em tudo, aonde que ele vai expor os seus erros? Aonde que ele vai ter espaço para ser ruim, para errar, para falhar? Não pode. Então ele tem que... A gente cria filhos narcisistas. E aí ele se agarra numa identidade. Por quê? Porque dá a ele visibilidade. Ele não aceita aquilo que ele tem de limitação, de erro, de falha. Não aceita o quê? A realidade. Nós não estamos numa luta contra a realidade versus ilusão? Sim, queridos, essa é a luta. Crie seu filho na realidade. Mas a gente gosta da realidade? Pero no mucho. Porque temos um salário de 2.000 e compramos um iPhone de 10.000. A gente também não gosta da realidade. E o que a gente está ensinando para ele? Que dá para circular entre dois mundos. Dá para viver no mundo fantasmagórico e real e depois voltar. Não é isso que a gente faz quando a gente se endivida a vida inteira para comprar um iPhone? A gente está informando para o filho que a gente também não gosta muito de viver dentro da realidade, porque ela é limitante. A aflição de todo pecador sexual é justamente estar diretamente ligada à não aceitação da sua própria realidade. É angustiante. E isso determina a aflição e angústia do transgênero, que não é necessariamente a sua realidade biológica, mas é uma realidade que ele não consegue mudar. Mas nós estamos criando os nossos filhos dentro da realidade ou dentro do imanentismo. Não, a gente transforma a realidade. Romanos 9. E aí a gente não sabe porque hoje os adolescentes, as crianças com 11, 12 anos estão fabricando a realidade, porque não aceita. Eu fui acostumado a não aceitar desde pequeno, a gente sempre dava um jeito. Quem pode se opor à tua vontade? Todavia, quem és tu, homem, para questionar a Deus? Acaso pode aquele que é criado questionar o seu Criador e dizer: por que que você me fez assim? Romanos 9. O homem questionando a Deus: por que que você me fez desse jeito? Eu não gosto, eu vou inventar outra coisa para viver.
fabricando a realidade, porque não aceitam a realidade. Então a gente constrói uma identidade falsa, sem propósito, fraca e sem fundamento. São os pilares dessas ideologias, realidade versus ilusão. 14 minutos, queridos. Tudo bem aí? Você quer que eu abra para perguntas, né? Eu não. Como que é esse tempo aqui? Não? É para continuar? Eu tenho conteúdo aqui para umas 3 horas. Mas hoje de noite parece que eu vou estar de novo no culto, né? Misericórdia. Misericórdia. Você ora, viu, irmão? Mas eu não vou falar sobre sexualidade, não. Vou falar sobre outra coisa. Por que são usados artistas, queridos? Por que são usados celebridades? Por que são usados influencers para dizer, para determinar quem são os jovens, quem são os adolescentes? Porque quando a verbalização vem de alguém que eu acho que é superior a mim, que tem autoridade sobre a minha vida, como um influencer, um MC, não sei o quê. Então eles aceitam. É alguém que você considera superior a você. Porque a mentira só entra, só funciona quando você recebe de alguém que você entende que tem autoridade sobre você. É a chamada metacomunicação. É a implantação de mensagens subliminares, enfatizando palavras-chave, frases, nos filmes, nas músicas, nas séries, dizendo quem eles podem ser, dizendo quem devem ser, e quem não concorda que deve ser cancelado, apresentando a mentalidade de nós contra eles, e esta é uma luta que a gente não deve entrar também, queridos. Nós precisamos ser estratégicos, porque é uma luta pelo coração, não é uma luta de comportamento. Mas eles estão chegando antes, implementando mentira antes. Quem chega antes geralmente coloca o fundamento. Quando que eu devo começar com meu filho, então, Juliana? No ventre. Verbalizando afetivamente quem eles são. Homens, mulheres e seu destino em Deus. E não se entristecendo, porque o confete saiu rosa e não azul. Brincadeirinha do inferno. Porque está cheio de crente fazendo essa brincadeira de revelação nas redes sociais. E todo mundo dizendo que é uma menina, que é uma menina, que é uma menina, que é uma menina. E aí chega no chá de Revelation, solta o confete, vem um confete azul. Aí você olha para a cara da mãe de desgosto. Você olha para a cara do pai, a cara de desgosto. Daqui 4 anos aquela criança vai estar na internet e vai estar vendo como ela veio ao mundo. Debaixo do quê? Rejeição. Porque é no ventre onde entra a rejeição. É no ventre que é verbalizado, que não tem ninguém te esperando aqui fora ou que tem. Nós, enquanto adultos, não sabemos lidar com uma rejeição. Imagina uma criança. Porque a rejeição intrauterina, queridos, ela é terrível. Eu cresci num ambiente onde, aqui do lado de fora, não tinha ninguém esperando uma mulher. O meu pai verbalizava que era um garoto, a minha mãe também, a família também. Eu cresci ouvindo que eu deveria ser um menino. Com 10 anos de idade eu já era um menino. Porque Satanás estava ali dizendo, você não quer a paternidade porque não é um garoto? Eu quero. Porque a paternidade espiritual ela fica solta. Não sei por que eu falei isso aqui. Talvez é porque tem alguém aqui que está grávida. E o Senhor está dizendo, aceite o meu presente. Aceite o meu presente. Presente não se escolhe, se aceita. E aí hoje nós temos adolescentes comprando uma identidade, um selfie pré-fabricado. Esse pacote que eu falei para vocês aí, que tem 3 coisas lá dentro, onde eles se apresentam para os pais, como se eles já tivessem uma vida inteira percorrida,
se apresentando muitas vezes como algo comprado pelo mundo. Eles acabaram de chegar no planeta Terra, estão procurando quem eles são através dos dispositivos de investigação, estão procurando o seu significado, estão procurando a sua identidade através de comunidades online, estão procurando um diagnóstico que lhe dê pertencimento. Eles estão em confusão política e afirmação ativista em filmes, em séries, em músicas. Só vem para mantê-los na ruminação e não para ajudá-los a sair da crise. Quem vai ajudá-los a sair da crise? Nós, família, igreja. Não vai descer um querubim ungido, é nós, somos nós. Que precisamos entrar nesse lugar, queridos. E ajudá-los a sair de uma bolha que talvez eles estão vivendo hoje, onde tudo gira em torno da sexualidade, tudo gira em torno do gênero, tudo gira em torno... E nós vemos muitas vezes nos meus cursos que os pais fazem, toda a família passa a girar em torno da questão da sexualidade do filho, queridos. Mas o nome disso na Bíblia é idolatria. Porque a nossa família deve girar em torno de Cristo. E não de uma identidade sexual. E a primeira coisa que a família faz, porque Satanás ele não quer destruir um adolescente, ele quer destruir a família. E se a gente não tem esse discernimento, a gente acaba se entregando aos mesmos problemas emocionais que os nossos filhos estão. Aí os pais vêm fazer os cursos e eles se encontram na mesma instabilidade emocional e montanha-russa emocional que o filho está. Por quê? Porque a vida do pai parou de girar em torno de Cristo e também começou a girar em torno dessa ruminação de gênero. Nós precisamos discernir que o ativismo, ela incita crianças e adolescentes a se comportarem como uma ameaça dentro de casa. Para que a gente viva no modo pânico. Você precisa discernir isso, queridos. Para que a gente afrouxe os limites nas regras, para que a gente libere eles para tocar a própria vida e para que a gente se desautorize do nosso lugar de paz. Porque a primeira coisa que Satanás faz com um pai e uma mãe que tem um filho que está com crise de identidade, seja lá qual for, a primeira coisa que esse pai faz é se remover do lugar de autoridade e liberar o filho para tocar sua vida sozinho. Por quê? Porque Satanás pega aquela confusão do filho, esfrega na cara do pai e fala assim, ó, se você fosse um pai bom, ele não estava vivendo o que ele estava vivendo. Então, a vida que ele está vivendo só prova que você não é bom. Então, se você não é bom, se desautorize, saia desse lugar de autoridade e libere ele fazer o que ele quiser. E o que a gente faz? A gente morde a isca. Tem pais hoje aqui que se desautorizaram diante da sua família, diante dos seus filhos. Quero dizer para você que você está vivendo isso hoje dentro da sua família, queridos. Um filho com confusão de identidade, seja na área que for. Seja no cativeiro que ele estiver vivendo. Seja lá o cativeiro e a fortaleza que ele estiver defendendo. Isso não é um destino imutável sobre a vida dele, nem sobre a sua família. Porque Deus, queridos, Ele é especialista em restauração. E eu só estou aqui hoje por causa de uma oração. Da minha família. Talvez tenham filhos aqui que estão a uma oração de terem a sua vida resgatada e restaurada. Ah, você está dizendo que depende de nós, Juliana? A gente pode ajudar. E talvez a gente tenha que ir muito mais longe. Se misturar muito mais com as bagunças emocionais dos nossos filhos do que a gente está fazendo até agora. Terceirizando as bagunças emocionais para psiquiatra, para ministério. Às vezes o que os nossos filhos precisam é de presença. Presença. E não é tempo de qualidade, é tempo. Porque tempo de qualidade foi uma mentira que nós inventamos para ficar só 5 minutos com eles. É tempo.
A palavra de Deus não diz quanto tempo ficaram o pai e o filho Adão. Pai, Deus e o filho Adão na selva. Sem a mãe, sem mulher, sem ninguém. O pai e o filho. Para que o filho se referenciasse no pai. Adão vai para a selva, vai subir em árvore, vai brincar com um urso, vai nadar, vai para a cachoeira, vai desbravar, vai ser pioneiro, vai ser líder. O que o Senhor, o que o pai estava fazendo com o filho? Puxando todo o potencial de homem, todas as características de homem, do masculino saudável que Deus tinha colocado dentro de Adão, puxando para fora para ele desenvolver. Quanto tempo? Era tempo de qualidade? Não, a Bíblia não fala quanto tempo ficaram os dois sem que a mulher estivesse junto. Por quê? Porque talvez se a gente chega antes, a gente vai dizer, não vai Adãozinho, vai cair. Vai machucar. Vai assistir Netflix, vai descansar. E aí o que Deus faz? Segura a gente para vir depois. Senão a gente ia falar, fica embaixo da árvore assistindo anime, fica aí, Adãozinho. E Deus fala, não, vai saber quem você é antes de chegar à sua família. Vai desenvolver tudo que eu coloquei dentro de você. Tempo com a família. Talvez nessa geração, queridos, eu já estou acabando. 2 minutos. Nesta geração, se você é pai, se você é mãe, talvez esta geração ter uma família funcional, que não é uma família que não tem problema, mas é uma família que conversa sobre os problemas. Talvez ter uma família funcional nesse tempo seja ganhar menos, trabalhar menos, viajar menos e ficar mais com os seus. Porque Satanás, ele não está distraído, mas nós estamos. Posso ouvir um amém? Vamos orar por essa palavra, queridos? Será que eu posso chamar aqui na frente, Neia? Os pais que quiserem oração, posso? Se você quer oração específica, por isso que nós conversamos aqui, queridos. Se você está vivendo um conflito com a sua família, se você está vendo que seus filhos estão indo por um caminho que não é o do Senhor, ou já estão muito além, vem aqui na frente que nós vamos orar. Não tem outra chance, é só esse momento mesmo, tá? É só esse tempo. Se eu fosse você, eu não perderia. Porque a vergonha não vem de Deus não, tá? Só para avisar. Neta, primo, se é você que está com conflito de identidade, pode vir, porque quando eu me converti, queridos, a minha irmã é prova, ela está aqui, numa igreja com 20 membros. 18 eram parente do pastor e o resto era minha mãe e minha irmã. Todo culto, o pastor falava, quem quer aceitar Jesus, quem tem problema, ele falava assim, quem tem problema com vício, né, Cris? Vício de droga, vício de cigarro, vício de bebida, eu tinha todos. Eu fiquei 6 meses indo lá na frente sozinha. Você acha que Deus não honra quem vem aqui? Porque é uma exposição diante dele, diante dos homens e diante dos demônios, dizendo, a minha casa, a minha vida e a minha família pertencem a Deus. Não tem nada, não tem tling-tling ali, né? Vai assim mesmo. Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, nós colocamos a vida dos teus filhos, Pai, que estão aqui na frente, na tua presença. O Senhor sabe o que eles estão vivendo, Pai. O Senhor sabe o que eles estão passando nas suas casas. O Senhor sabe o conflito, a angústia que está no seu coração. Eu não sei o que eles estão vivendo, Pai, mas eu conheço um Deus que me tirou das trevas e me trouxe para o reino do seu Filho amado, em quem tive a redenção dos pecados, Cristo Jesus. E esse mesmo Deus, Ele está aqui. Esse mesmo Senhor, esse mesmo Salvador, Deus restaurador, Ele está aqui, dizendo para você nessa tarde, que o que você está vivendo hoje, na sua casa, na sua família, se finda hoje.
O Senhor diz: você não está mais só, eu estou à frente. Esta batalha não é sua, diz o Senhor, mas minha. Apenas vá, continue, veja o que eu farei com os teus inimigos. Pai, eu declaro que todo espírito de acusação, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que tem acusado, deixa eu descer aqui, tudo aquilo que tem oprimido, tudo aquilo que tem acusado, estes queridos que estão aqui, o Senhor não trabalha em acusação, o Senhor trabalha em amor. O Senhor nos restaura em amor, Pai. Eu declaro, Senhor, que todo espírito de acusação levantado do inferno contra estas famílias caiam por terra hoje, no nome do Senhor Jesus. Todo espírito de rejeição, todo pai que se desautorizou, o Senhor está falando, você está autorizado a voltar ao seu lugar hoje, de sacerdote, de rei, porque foi eu que te constituí rei e sacerdote. Porque você saiu do seu lugar, mãe. O seu filho está desejoso, pai, do seu colo, do seu abraço, do seu cheiro, do seu beijo. Ah, Juliana, mas ele está no pecado. Todos nós estávamos mortos em delitos e em pecados. E a palavra diz que o Senhor se envolveu a ponto de ir nas trevas. Ele foi até as trevas nos buscar. Eis-nos aqui, Senhor, se tivermos que ir até as trevas. Eis-nos aqui, Senhor, nós não nos envergonhamos dos nossos filhos. Satanás, você está derrotado. Você está derrotado sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias. Pega todo o seu lixo, tudo aquilo que você tem depositado sobre a vida deles, desses pais, toda acusação, toda culpa, toda confusão de identidade, tudo aquilo que você tem depositado sobre a vida dos filhos. E desses que estão aqui, junta todo o seu lixo e bata em retirada agora, onde quer que esses filhos estejam, no nome do Senhor Jesus. E vá para onde o Senhor Jesus Cristo te mandar. Nós declaramos hoje um novo tempo sobre a nossa casa. Um tempo de amor, um tempo de coragem, de ousadia, onde nós vamos voltar a ter alegria. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor sobre as nossas casas. Nós não abrimos mão de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para fazer na nossa casa, nas nossas famílias. E hoje nós selamos aqui, no nome do Senhor Jesus, porque não há anjo no céu, nem demônio no inferno, que faça com que a gente não viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, neste tempo, para as nossas famílias, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus, amém, Senhor, amém e amém, glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Nós não somos vítimas, queridos. O Senhor está autorizando você hoje a voltar para um lugar de autoridade na sua casa, pai e mãe. Um lugar que você entregou. Este lugar é seu e você está autorizado no nome do Senhor Jesus. No nome santo do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou saindo. Nos vemos à noite às 7 horas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e obrigado